Ok, página 80, estamos em número 2 aqui embaixo, e falando ainda sobre Charles Finney, o evangelista do segundo grande despertamento. Diz aqui, quando mais jovem, Finney não gostava da pregação que ele ouvia, dizendo que era muito chata, sem vida e sem emoção. O ministério dele, consequentemente, procurava afetar emocionalmente os ouvintes. Agora, eu gostaria de dar o meu comentário sobre isso. Eu na minha vida já ouvi vários pregadores, vários tipos de pregação. Tem pregadores mais animados, tem pregadores menos animados. Tem pregadores que pegam um versículo e pregam, e outros que gostam de ensinar um capítulo da Bíblia. Eu acabo misturando as coisas aqui ou ali. Mas quanto a mim, agora que eu tenho uns anos na fé e no ministério, eu sei que se eu tenho um problema, uma boa mensagem pregada pelo pregador não vai necessariamente ter o impacto que pode e deve ter em mim. Se, por exemplo, eu tenho raiva do pregador, amargura, eu posso fechar os meus ouvidos e endurecer o meu coração, e eu não ouço ele, e eu vou achar problema em qualquer coisa. Outra coisa, a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é poder para nós que cremos. E eu gosto de comparar isso com o seguinte: se o Espírito Santo é um fogo dentro do salvo, a pregação é lenha seca. É quando prega a palavra, está colocando lenha dentro do crente e cresce o fogo, porque ele tem o fogo para consumir a lenha. Mas se você não crê em Jesus, então eu posso pregar e pregar e pregar, mas você não vai receber do mesmo jeito. Você não crê, não é impactante, não faz nada em você. Então ouvindo que Finney falava, e eu sei que ele não era salvo quando ele era mais novo e tudo, ele era um advogado e recebeu Jesus, pelo menos segundo o testemunho dele. Mas eu sei, quando você não tem fé, o impacto é diferente. E às vezes o que acontece nas igrejas, nós queremos algum tipo de movimento e o povo não se movimenta, então a gente procura provocar ou manipular as pessoas de uma forma ou outra. E eu falei nas aulas anteriores, hoje em dia é um jeito de provocar, é contar uma história sensacional, é usar música, ou uma equipe que faz um drama, algo aqui que realmente chama a sua atenção, e esse tipo de coisa. E eu não sei, eu sei que Deus criou nossa emoção, eu sei que faz parte, mas é difícil dizer que a minha emoção é o veículo para eu crer em Jesus. E você pode debater isso dentro de si, mas quando você pensa sobre uma boa igreja tem que ter música. Por exemplo, a igreja do Charles Spurgeon, enorme, eu acho que tinha mais do que 14 mil membros. Vocês sabem que aquela igreja não tinha instrumentos? Não tinha coreografia, não tinha pessoas dançando, não tinha profecia, não tinha cura. Tinha um homem que fielmente pregava a palavra de Deus em cultos lotados. Inclusive, eles precisavam pedir que as pessoas
membros não fossem para todos os cultos para visitantes pudessem entrar na igreja sem música. Então eu sei que música é boa, mas quando nós estamos procurando usar música ou qualquer outra coisa para manipular as emoções das pessoas, eu fico meio assim, na dúvida sobre isso. Mas Charles Finney, ele falou, eu vejo que esses pregadores não pregam com emoção e tudo, e eu vou mudar isso, eu vou pregar diferente, eu vou fazer coisas de uma forma diferente. Aqui na página 81, por favor, letra 3, número 3. Há poucos pregadores mais rejeitados por calvinistas e por outros do que o evangelista Charles Finney. Ele, porém, possuía grande influência no evangelicalismo até hoje nos Estados Unidos e em muitas outras regiões do mundo, inclusive o Brasil, especificamente afetando o pentecostalismo, revivalismo político e o movimento do crescimento da igreja. E o pentecostalismo, quando eu converso com muito pentecostal, a soteriologia do pentecostal, nem todos, mas muito pentecostal aqui no Brasil, é fino e puro, é o que ele pregava. Mas vamos continuar. E o movimento do crescimento da igreja, a ideia é que o foco da igreja é ter muita gente, esse é o foco. E ele é a fonte, basicamente, dessa ideia. O problema é que a teologia de Finney, além de ser arminiano, rejeitava a expiação vicária de Cristo, enfatizando mais a responsabilidade moral do homem. Ele rejeitava a doutrina de imputação. Além disso, Finney promovia a necessidade de o homem manter a sua própria salvação por viver uma vida justa e moral. Irmãos, por favor, se vocês têm as suas Bíblias, abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, e vamos ver aqui versículo 21. Então, 2 Coríntios 5, 21. Diz aqui, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Charles Finney, esse grande evangelista, super influente até hoje, que pregou para milhares e milhares de pessoas, ele negava 2 Coríntios 5, versículo 21, ele dizia, não é justo Deus dar a justiça do Filho dele para o pecador, e não é justo Deus dar o pecado do pecador para Jesus. E eu entendo essa lógica, mas a Bíblia ensina isso. Nós somos salvos porque nós recebemos a justiça de Jesus. Jesus foi morto porque Ele morreu pelos nossos pecados. Nosso pecado foi imputado para Ele. E Ele falava, não, imputação não é correta. Bom, para Ele não é correta, mas para nós é bíblica. Bíblica. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós. Ele morreu como se Ele fosse o pecador, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Ou seja, nós só temos más obras, Deus nos deu as boas obras de Jesus. Ou seja, Deus vê a nossa vida e fala, eu vejo tudo que meu filho faz, ele é perfeito, você é salvo com a conta dele na sua vida. É o que a Bíblia ensina. Mas Charles Finney insistia, não. Ele insistia o seguinte, a salvação, a conversão é basicamente o seguinte, é um dia você, pelo seu livre-arbítrio, decidindo viver moralmente diante de Jesus.
eu vou disciplinar a minha vida para viver moralmente. E ele pregava extremamente poderosamente essa ideia, e muita pessoa nas igrejas daquela época estavam vendo os ecos, e o peso disso empurrou muita pessoa a se arrepender de muito pecado, muito, milhares de pessoas. Só que o problema é que está tudo contra o Evangelho de Jesus Cristo. Alguém aqui consegue manter uma vida moral para sempre? Impossível. E ele falava, além disso, ele falou, é sua responsabilidade, Deus nunca vai dar a justiça do Filho dele para você, Deus nunca vai fazer isso. E se você não mantiver essa fidelidade moral para Deus, você vai perder sua salvação, você vai para o inferno. E as pessoas estavam consumindo isso. Então, é trágico isso, e eu fico, como eu nem sei se esse cara foi salvo, quando eu leio o que ele ensinava sobre a salvação, porque para mim, vamos ver a passagem super famosa, vamos para Efésios 2, por favor. Efésios 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem das obras, não vem da minha moralidade. Ok, alguém da época argumenta, mas na época de Finney tinha muito hipercalvinismo, que a ideia é que deixa Deus fazer de tudo e você só senta ali, e eu sei como isso é impactante. Eu me lembro de um hipercalvinista na faculdade onde eu estudava. Ele foi perguntado, quando é que você recebeu Jesus? Receber é o que eu faço, eu recebo Jesus. A Bíblia diz em João 1,12, nós precisamos receber Jesus. E esse hipercalvinista, ele falou, não, eu nunca recebi Jesus. Hã? Você nunca recebeu Jesus? Mas como assim? Não, porque eu fui eleito por Deus, antes da fundação do mundo. Ele me escolheu antes do meu nascimento, eu nunca precisei receber Jesus. Eu sou salvo desde tempos antigos até toda a eternidade. Eu ouço isso, peraí. Jesus disse claramente em João 3, você tem que nascer de novo. Então, Charles Finney, ele falou, olha, esse hipercalvinismo está matando as igrejas, essa ideia que você não tem responsabilidade nenhuma. Então ele falou, não, você mesmo tem essa responsabilidade, é seu livre-arbítrio. Ele falava, você não está morto nos seus pecados, você tem a habilidade de viver moralmente, ok? Efésios 2 ainda, note que a Bíblia diz em versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então o que a Bíblia diz? Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Se você está morto, você não está vivo, ou seja, você não consegue fazer nada, é impossível. Então o que acontece aqui? Pelo que eu entendo, essa minha interpretação da situação, o extremo dos hipercalvinistas levou Charles Finney a tomar outro extremo e ensinar e pregar o outro. Um lado, você não faz nada de tal forma que você não tem responsabilidade, você só fica sentado e Deus vai fazer tudo. Se você for salvo, é Deus que decidiu isso, blá blá blá. Você não precisa agir. E o evangelista não precisa provocar você de qualquer jeito. E por outro lado, ele, não, mas você tem que gritar e cuspir e pular e chamar atenção e fazer isso, fazer aquilo. E eu, pessoalmente, eu caio tipo no meio, porque eu sei que a salvação é do Senhor, mas também eu sei que o apóstolo Paulo falou sobre a ideia de persuadir os perdidos. Então eu uso o que eu tenho para ganhar as almas, mas afinal de contas,
quanto a mim, quanto que a Bíblia fala, a salvação é do Senhor, a salvação é milagre. Você não vai receber Jesus se você não primeiramente ouvir a palavra para poder ouvir, ter fé em Jesus, porque a Bíblia diz em Romanos 17, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então existe algo que outro tem que fazer para você perceber a sua necessidade. Então, realmente, talvez isso seja mais interessante para mim, porque eu sou um pastor, mas nós estamos numa luta hoje em dia nas igrejas sobre como que deve ser o culto e como nós devemos evangelizar, e devemos ter isso na igreja ou aquilo na igreja, ou devemos só sentar ali, e é um debate, e eu luto com isso, e vocês vão lutar com isso, se vocês quiserem crescer e fazer o ministério e ajudar na obra do Senhor, para determinar o que é, ou discernir o que é de Deus e o que não é. Mas esse homem, novamente, ele tinha a ideia que a salvação é você decidir viver moralmente. Não, não é. A salvação é ser transformado pelo Espírito Santo de Deus quando você recebe Jesus como seu Salvador e Ele faz uma obra de santificação, além da justificação, para colocar em você o desejo de viver moralmente. Não é você, é Ele. É isso que a Bíblia enfatiza claramente. Mas vamos continuar. Os efeitos do ministério de Charles Finney. Ele levou batistas, presbiterianos e congregacionalistas a utilizarem as novas medidas nas suas reuniões, e nós vemos isso até hoje. Ele plantou a ideia nas igrejas que a medida de um ministério eficaz é o número de pessoas convertidas e a duração da reunião. Baseado no pragmatismo, Finney dizia que usaria os meios dos outros somente se os outros tivessem mais resultados do que ele. Pragmatismo é a filosofia que os fins justificam os meios. Então, se eu conseguir atrair pessoas para a igreja por oferecer bebida alcoólica, se muita gente vai chegar para me ouvir pregar, então eu vou oferecer bebida alcoólica, porque eu vou conseguir esse número. Pela lógica dele, seria possível isso. Porque os fins, muita gente, esse é o alvo dele, justificam os meios, qualquer coisa. Não, mas pode, porque olha o resultado. Pessoas reclamavam, mas não, Finney, você está fazendo isso e aquilo, isso não está bom. Ele falou, vocês estão tendo menos resultados, menos gente, eu estou tendo mais gente. Espera aí. Esse é o debate entre John R. Rice e Billy Graham. Billy Graham, ele usava católicos e outros para ajudá-lo, e outros como nós, como eu, reclamamos, não, você está usando o padre da igreja católica que ensina que a salvação é pela igreja católica e pelas obras, mas ele fala, não, mas eu preciso incluir porque eu vou alcançar mais pessoas. Sim, Billy Graham alcançou mais pessoas do que qualquer outro. Eu tenho certeza que muita pessoa recebeu Jesus através de Billy Graham, mas também Billy Graham ajudou a falsidade pregada pela igreja católica. E Deus não aceita isso. Vamos continuar aqui. Ele injetou arminianismo no calvinismo da época, basicamente colocando mais responsabilidade nos pregadores. Não, mas você tem que usar meios para alcançar os perdidos. Letra D, fez mais importante a influência da igreja para produzir reforma social. E essa parte, com certeza, eu não tenho muita dificuldade em reconhecer que nós devemos influenciar esse mundo. Claro, não é o fim da igreja, não é o único objetivo, mas eu fico super feliz que a influência de Finney ajudou a abolir a escravidão nos Estados Unidos. Ele avivou a doutrina da perfeição cristã anteriormente ensinada pelo evangelista John Wesley. Essa doutrina
é que você não tem pecado original. Romanos 5,12 e aquele capítulo ensina que você nasce com pecado, chamado pecado original que veio de Adão. Ele negava isso e falava, você pode conscientemente diminuir o pecado na sua vida até você não pecar mais. A igreja do Nazareno, eu fui criado uma parte da minha vida na igreja do Nazareno. Essa igreja ensina, você pode chegar a uma perfeição cristã, você não peca mais, o efeito do pecado original some da sua vida. Só que eu nunca conheci alguém com essa crença viver desse jeito, nunca vi isso, mas Finney pregava isso, e John Wesley também pregava isso. Ele também levou muitos a desistir, especialmente no distrito queimado, porque não conseguiram viver moralmente perfeito, como a teologia dele exigia. O efeito dele chamou muita atenção e tudo, muitas pessoas, mas afinal de contas, a coisa acabou morrendo, e aquele distrito em Nova York ficou muito frio. Pessoas não queriam mais de nada desse evangelismo, desses avivamentos e nada, não queriam. A soteriologia de Finney é extremamente comum no Brasil, e realmente quando eu converso com as pessoas no meu evangelismo, não, você, para ser salvo, você tem que lutar pela sua salvação. Quem já ouviu isso? Tem que lutar pela sua salvação. É basicamente viver moralmente, e se você errar, o que acontece com você? Você perde o quê? A salvação. Finney ensinava tudo isso. Eu mostro para as pessoas como nós nascemos pecadores e tudo, a pessoa fica chocada. É como a teologia de Finney, o finneyismo, espalhou todinho aqui, realmente. E é uma luta. E nós notamos também como existe muita coisa feita para manipular as pessoas. Quem já passou em frente de uma igreja e ouviu música extremamente alta, ou uma igreja desse tamanho e tem caixa de som, alguém gritando, e você ouve, sabe, em outra cidade, o microfone da pessoa que está gritando, você já ouviu isso? Qual é a razão? É para chamar a atenção, algo está acontecendo aqui. E podemos falar muito mais, mas realmente existe isso, e nós não podemos simplesmente jogar tudo fora, mas precisamos discernir e entender que a salvação é principalmente a obra do Espírito Santo, e nós precisamos pregar a palavra e persuadir as pessoas por meio da palavra. Vamos continuar, número 5. Muitos historiadores acreditam que Charles Finney tinha mais influência na América antes da Guerra Civil Americana do que qualquer político da época. Vocês podem ver as datas da Guerra Civil, 1861 a 1865. Então, esse homem, pregador, extremamente influente. E lembra, naquela época, não tinha celebridades de filmes, nada, não existia. A celebridade da época era o pregador, e ele era essa pessoa, extremamente influente, e nós vemos o efeito. E eu vou falar para vocês, quando você lê a teologia sistemática dele, extremamente lógica, extremamente inteligente, ele não era burro não, mas ele usava mais o entendimento de advogado, imerso na lei americana, do que a própria Bíblia. Por causa disso, ele com facilidade negava a imputação da justiça de Jesus no pecador, quando o pecador crê em Jesus. Ele negava, e claramente falava que você pode perder a salvação, etc. Alguns argumentam que o foco do ministério de Charles Finney era o evangelista e o seu método, ao invés dos esforços das congregações individuais para evangelizar suas comunidades, algo que transferiu a responsabilidade evangelística do povo para o pregador. Ok, esse argumento é o seguinte: antes de Charles Finney, as igrejas espalhadas em lugares rurais estavam alcançando familiares,
vizinhos e a própria congregação, o povo da congregação estava querendo ganhar os outros para Cristo. Como acontece na nossa igreja aqui, muitas pessoas estão aqui por causa de outras pessoas na igreja, não por causa da grandeza da minha pregação. Mas muitos argumentam que Charles Finney enfatizam tanto esses meios que ele ficou central. Tem que ter ele, esse grande pregador, para poder ter um movimento de Deus. E as pessoas argumentam que, infelizmente, o foco de um bom culto não é a obra dos irmãos para evangelizar ao seu redor e trazer e ganhar para Cristo e ajudar na fé, mas tem que ter aquele culto bom, sabe? Com o pregador maravilhoso que usa os métodos certinhos, tipo, que provoca as pessoas, e se não tem ele, não tem como ter um bom culto. Que, pelo que eu vejo, antes dele, eles tinham bons cultos. Às vezes eu li sobre uma igreja, nem tinha pastor, e um monte de gente estavam vindo para o culto, e a igreja estava crescendo, sem um pastor, porque o próprio povo percebia a responsabilidade de evangelizar. Mas eu vejo o efeito disso até hoje. Tipo, se a igreja não tem pastor, todo mundo, a igreja está morta, não vai para frente, não consegue fazer nada. O pastor é muito importante, mas ele não é a igreja, ele é simplesmente um membro da igreja. Hoje, ainda que exista muito debate sobre a teologia e os métodos de Finney, a sua influência continua numa boa parte das denominações, e que é isso que eu tentei explicar para vocês nessa segunda aula. Então, deixe-me fazer uma pergunta para vocês, e não é bom julgar as pessoas, mas ouvindo o que eu tentei ensinar, e pode ser que eu não ensinei tudo perfeito, né? Mas quem acha que Charles Finney foi salvo de verdade? Levanta a mão. Não quero ver aqui. Quem acha que ele não foi salvo, levanta a mão. Interessante. Quem não tem a mínima ideia, levanta a mão. Tá bom. É complicado. É complicado. E como eu falei para vocês, eu tenho um livro de um pastor chamado Daniel Nash. E, se eu não me engano, Daniel Nash, ele era um pastor, algo não deu certo, e ele era um homem quieto. E ele, às vezes, arrumando outras pessoas, ele ia para cidades onde Finney ia. E antes de Finney ir para esses lugares, ele orava bastante, tipo por dias ou meses, orando para Deus fazer uma obra ali. Charles Finney chegava e dava avivamento, eu vou dizer entre aspas, e quando Daniel Nash faleceu, o impacto de Finney terminou. Ele acabou se tornando um pastor, ele se tornou o segundo presidente da faculdade Oberlin. Basicamente, o ministério, com essas novas medidas, terminou. Eu fico assim, mas não sei. Talvez Deus quisesse simplesmente arrancar do coração do povo o hipercalvinismo que estava destruindo a coisa. Mas ele decidiu usar esse Charles Finney que pregava outra falsidade para dar um equilíbrio. Eu não sei, eu não sei, mas realmente algo chocante quando você vê o que a Bíblia fala sobre a salvação e o que esse homem pregava, e ao mesmo tempo vendo a influência dele super grande até hoje, todo o oeste, os Estados Unidos, o Canadá, no Brasil, é óbvio. A influência é menos na Inglaterra, você pode ir lá e ver que é diferente lá, mas realmente impactou aqui.